Galera, o canal Melhor Análise. Deixe sua inscrição, seu like, compartilhe o vídeo com todo mundo. Vamos falar que tem que ter fair play financeiro urgente no Brasil. E tem que acabar com algumas vergonhas que acontecem. Corinthians está com transfer ban do Félix Torres. E tem mais 2 transfer ban para sair. E se ele sofrer mais um transfer ban enquanto ele não pagar o outro, é perca de ponto. Ele tá com o do Félix Torres. Se ele não conseguir pagar esse do Félix Torres e sofrer outro transfer ban, que é o do Matias Rojas, que não pagou o Matias Rojas, se ele sofrer esse outro transfer ban enquanto não conseguir pagar o outro, é perca de pontos. E vamos supor, ele consegue pagar esse do Félix Torres, mas daí sofre o do Matias Rojas. E aí sofre o outro que é do Rodrigo Garro, que ele não pagou o Tajeres, sem anular esse do Matias Rojas, é perca de ponto. Ou seja, é ele sofrer outro transfer ban enquanto não conseguiu pagar o outro. Entendeu? E ele não tá conseguindo encontrar dinheiro. Vai ter que adiantar um monte de dinheiro para conseguir anular um. Mas daí já vem o outro. E se vier o outro, que é do Matias Rojas, e ele não conseguir pagar, e vir o do Rodrigo Garro, ele perde ponto. E tem que fazer um monte de adiantamento que lá no futuro ele vai sentir. Entendeu? E ele já não tá conseguindo achar dinheiro para pagar esse primeiro transfer ban. Só que agora vem a outra vergonha, que é o que a CBF faz. O Félix Torres, o Corinthians não pagou o Félix Torres pro Santos Laguna. Como é transferência internacional, o Santos Laguna levou para a FIFA. A FIFA deu transfer ban e se o Corinthians não pagar durante X tempo, ele perde ponto. E se não pagar durante um tempo determinado lá, ele é rebaixado. Mas que demora. A Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, que é para transferências internas, o Corinthians não pagou o Ranieri pelo Cuiabá. Sabe o que eles fizeram? A CBF fez? Não é transfer ban. Não, tá bom, você não pagou? 24 vezes. Vamos parcelar em 24 vezes sem juros. Entendeu? É a mesma coisa você vender o seu carro por 50 mil. Aí a pessoa não paga, você leva na justiça, a justiça pega e parcela em 24 vezes sem juros. É a mesma coisa. Entendeu? Sabendo que no contrato do Ranieri tava para ser pagado em 3 parcelas. Nessa da CBF que eles pegaram e impõem. Eles impõem. Sem você falar alguma coisa, 24 vezes sem juros. Entendeu? Isso é uma vergonha. Por isso que tem que ter fair play. E aí eu tava vendo a pré-lista da seleção. Marcos Antônio, Paulo Henrique. Cara, ó o Mike e o Marcos Rocha, o que fizeram no Palmeiras durante anos. Vê se tiveram uma chance na seleção. Mas o Paulo Henrique tá na pré-lista. Mas o Willian do Cruzeiro, ano passado, foi pra seleção. Mas o Wesley do Flamengo foi. Mas por que porque é do Palmeiras, né? Vê se o Zé Rafael, no seu bom momento no Palmeiras, Rafael Veiga, jogaram de titular na seleção. Mas os outros times vão, né? Que é Marcos Antônio? Foi, entendeu? Aí o Fabrício Bruno foi pra seleção, outros foram, mas o Murilo não vai, entendeu? Mas daí você pega os estrangeiros do Palmeiras, vão, entendeu? Piquerez, Ramon Sousa, Flaco Lopes tá na pré-lista. Todo, entendeu? Gustavo Gomes, Facundo, entendeu? O Richard Rios ia também, o Emiliano Martinez vai. Por quê? Porque não é seleção brasileira, né? E o Abel Ferreira deu um monte na imprensa, né? Os caras da imprensa ficam detonando ele como pessoa, sabendo que nem conhecem ele. Ele falou, vocês não me conhecem, entendeu? Pergunta pros jogadores, ele falou, pergunta pros meus ex-jogadores, ex-diretores, entendeu? Que eles vão falar, Mourinho elogiou o Abel, mas vê se alguém elogia, entendeu? Aí que nem o Abel falou, que é uma demonstração de amor ao clube, que nem ele fez, e é verdade, eu falo isso há muito tempo. Todos os técnicos recebem uma proposta boa, saem. Ele recebeu um monte de proposta e não saiu. E quando ele pensou em sair, que foi aquela da Alçade, ele voltou atrás. Entendeu? Aí ficam comparando. Isso é uma.
Ele ia receber milhões, isso sim ia ter amor ao clube. Aí fica falando, aí ficam comparando o Dudu. O Dudu, ele que foi procurar o Cruzeiro para sair. Então, se você foi procurar o Cruzeiro para sair, vai. Porque foi você que procurou. Entendeu? O Alçade veio até o Abel. Ele pensou em ir e voltar atrás. O Dudu não, o Dudu foi lá no Cruzeiro. Falou, eu quero ir aí pro Cruzeiro. Aí o Cruzeiro fez proposta. Ah, não, não quero mais. Mas que é? Ele queria que o Palmeiras aumentasse o salário, né? E outra coisa, ele deu na imprensa também, falou. O que mais ele falou? É que não conhecem ele, mas detonam ele que ele é uma má pessoa, né? Daí que ele falou, fiz um livro, arrecadei milhões com esse livro, com publicidade, ele doa todo o dinheiro, mas vê se alguém fala. O Mourinho falou, Mourinho elogiou o Abel, que os técnicos vêm pra cá no Brasil, fazem sucesso, a primeira oportunidade fogem. O Abel não. E aí, falando de arbitragem, teve um monte de confusão essa rodada. Aquele gol do Corinthians lá, o que negão atrapalhou o goleiro. Aí falam num possível pênalti pro Ceará, pro Botafogo contra o Palmeiras, que a comentarista de arbitragem falou que não foi. Mas aí ninguém fala do que o Flaco Lopes teve uma entrada nele, que era pra cartão vermelho pro jogador do Botafogo. Entendeu? E outra coisa que eu ia falar, Daí sobre a seleção eu falei, sobre o fair play eu falei, arbitragem. Ia falar mal uma coisa. Ah, sobre a rodada. É uma vergonhoso, é pra ficar na história esse vexame do Santos aí. Vergonhoso.